Antes de eu te mostrar as oportunidades que existem para a carreira de planejador financeiro, eu gosto sempre de pincelar o cenário atual. Por quê? Porque pincelando o cenário atual, que é o cenário nacional em relação à educação financeira, que, querendo ou não, a gente sabe, é um cenário extremamente precário. Se a gente analisar esse lado da moeda, a gente vai conseguir ver o outro lado da moeda, que é justamente as oportunidades que existem. Mas para a gente entender as oportunidades, a gente precisa saber sobre o cenário atual. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela algumas matérias sobre educação financeira no Brasil, sobre endividamento, sobre a precariedade do cenário nacional. E a primeira matéria que eu trago é essa matéria sobre o ranking global de educação financeira. Hoje, o Brasil ele se encontra no 74º lugar no ranking global de economia. Essa matéria é da Exame e saiu por volta de outubro de 2022. A gente, hoje, nós brasileiros, estamos atrás de 3 dos países mais pobres do mundo. A gente está atrás de países como Togo, Zimbábue e Madagascar em nível de educação financeira. O Brasil, que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, tinha tudo para ser uma potência, a gente não tem educação financeira. E isso é reflexo no nosso dia a dia. Provavelmente você nunca conversou sobre educação financeira com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, muito menos você viu na escola algo que deveria ser, nem na faculdade, algo que deveria ser do ensino básico. E aí eu gosto de trazer um exemplo pessoal, que é um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu fiz economia durante muito tempo na Universidade Federal de Pernambuco, passei por pandemia, greve e tudo mais. Durante os anos que eu cursei economia na Universidade Federal de Pernambuco, eu não tive uma cadeira sobre educação financeira. Isso numa faculdade de economia, que é o curso que remete, que vem diretamente na cabeça da gente quando a gente fala de educação financeira. Algo que deveria ser visto desde o ensino básico. Não é visto nem em faculdade. Então, o cenário, de fato, é um cenário extremamente precário. E depois dessa matéria, eu gosto sempre de entrar no nível nacional. Essa primeira matéria a gente entendeu o nível mundial do Brasil em relação a outros países. Tá? A segunda matéria que eu trouxe é uma matéria da Infomoney, que saiu também em outubro de 2022, que diz o seguinte: no Brasil, 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Então, se a gente pega 10 famílias, 8 terminam o mês no vermelho. Isso é um dado extremamente alarmante. 2 famílias conseguem terminar no 0 a 0 ou guardar dinheiro. Então, dessas 2 famílias não significa que elas dão os melhores destinos para o valor que elas conseguem economizar. Não significa que elas possuam a reserva de emergência, não significa que elas viajem todo ano, não significa nem que elas conseguem guardar dinheiro. Somente se terminar o mês no 0 a 0 já está fora dessas 8 famílias gestantes. São 8 famílias que terminam endividadas. Isso por falta de conhecimento básico sobre finanças pessoais. Então, de fato, não é comum, não é natural do brasileiro a gente ter esse entendimento sobre educação financeira, esse entendimento sobre organização financeira, orçamento pessoal, sobre finanças pessoais. Outra matéria que eu trouxe, também da Infomoney, fala sobre endividamento. Essa matéria é recente. Essa matéria foi de junho desse ano, de 2024. O endividamento das famílias sobe a 78% em maio, no mês anterior. Ou seja, a matéria anterior que eu falei, que 8 a cada 10 famílias terminam endividadas, permanece. A matéria que foi em 2022 permanece no cenário atual. 78,8% das famílias estão endividadas. O endividamento sobe a esse patamar de 78,8%. Ou seja, a gente não conseguiu reverter de 2022 para cá o cenário, a precariedade
que existe quando a gente fala de educação financeira no Brasil. E depois eu trouxe um dado que é um dado muito mais recente, que é um dado que choca bastante, porque está presente na realidade da maior parte dos brasileiros. Esse dado é do Correio Brasiliense, na seção de economia. Ele fala que vício em jogos online, como o Tigrinho, endivida brasileiros. Jovens comprometem o orçamento familiar e pegam empréstimos para tentar saldar prejuízos com apostas esportivas. As apostas esportivas se tornaram muito comum da pandemia para cá, coisa que com o avanço da tecnologia ficou muito mais fácil a gente apostar. E querendo ou não, apostas esportivas, não só apostas esportivas, mas apostas com tigrinho, foguetinho e outros tipos de aposta, com o avanço da tecnologia ficaram muito mais fáceis. De 2, 3 cliques a gente consegue fazer uma aposta. E a aposta é dinheiro rápido. E quem não gosta de ganhar dinheiro rápido e fácil? Só que o risco para ter esse dinheiro rápido é um risco muito alto. A banca, ela sempre tem a vantagem. Só que o brasileiro, por não ter educação financeira, só a noção, só o pensamento de querer ganhar dinheiro rápido e fácil, sem nenhum suor, sem nenhum esforço, isso chama a atenção. Por isso que esse vício. E aí eu trouxe outra matéria que é da Infomoney também, que foi de abril desse ano, 2024. 14% da população brasileira apostou ao menos uma vez em 2023, ou seja, no ano anterior. A gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. 14%, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões de pessoas apostaram ao menos uma vez. E quanto mais rico, mais aposta. Ou seja, pessoas chegaram a falir, a acabar com riqueza de famílias. Pessoas chegaram a se endividar, comprometer o orçamento familiar, deixar de comer, deixar de pagar suas contas, serem despejadas. Pessoas chegaram a pegar empréstimos com agiotas para saldar dívidas. Pessoas chegaram a morrer por causa de apostas esportivas. E para uma pessoa chegar nesse nível, significa que ela tem ou ela não tem, melhor dizendo, educação financeira.